Deixa eu compartilhar minha tela. Como vocês estão para a prova amanhã? Oi. Aniversariante ganha nota 100, né? Ah, aniversariante está passado já. Quem faz aniversário esse ano, pode ficar tranquilo que já está passado. Tá bom, senhor. Que bom. Galera, não conseguiu estudar tanto assim, Laís, mas compreendeu o conteúdo. Quais são as dificuldades de vocês? Eu sei que hoje a gente tem um conteúdo aí para cumprir, mas eu quero dar esse pause. Tá? Como que estão as dificuldades de vocês? Eu tinha dúvida ontem, mas nem lembro da dúvida. Essa aí é complicada. Alguns de vocês me pediram duas dúvidas, deixa eu até colocar aqui para eu poder ver quais são, que daí eu já falo sobre elas também, tá? O Vitor, ele me pediu os 5. Esse aqui. Criar imagem. Vamos lá. Minha caneta. Tem que pegar do livro. Esse aqui é um problema suplementar, né? 5. Quem conseguiu fazer isso aqui, gente? Eu vou ler ele primeiro e aí a gente discute, tá? O professor coloca só os exercícios de fixação na prova. Tem gente chorando. Chorando. Eu gosto de ver vocês chorando. Brincadeira. Mas não dá. Eu já terminei a prova. A Gisele já está chorando lá para terminar de resolver. Né? Não vai não. Se acalma, Vitor, se acalma. Relaxe, relaxe. Um corpo de massa igual a 2 kg oscila livremente suspenso por uma mola de massa desprezível. As posições ocupadas pelo corpo são registradas por meio de um estilete preso a ele. Nossa, que estranho, não é um estilete, podia ser uma caneta, alguma coisa assim. Em uma fita de papel vertical que se desloca com velocidade horizontal v igual a 0,2 metros por segundo. Então, as informações que eu tenho aqui é que esse cara aqui tem uma massa m igual a 2 quilogramas e que esse cara aqui se desloca para cá com uma velocidade v igual a 0,2, 0,20 metros por segundo. Correto? Aí ele pergunta duas coisas para vocês. Determine o valor da constante elástica da mola e escreva a equação que fornece a posição x do corpo em função de t. Sabendo aqui que quando t é igual a zero, tem seu valor, o valor de x máximo. Ok. Bom, então, primeira coisa que a gente vai observar aqui, vamos tentar entender as informações que nós temos. Nós temos uma informação a respeito do sistema massa-mola e um conjunto de informações a respeito dessa esteira aqui, desse papel que está correndo. Tá? Massa-mola, a princípio eu só tenho a massa, igual a 2 quilogramas. Da esteira, eu tenho a velocidade que ela está,
F igual a kx, vamos lá. Velocidade em que ela está. E eu tenho aqui também, olhando para a figura, eu tenho algumas informações. Eu tenho a amplitude de oscilação dessa onda. Qual que é a amplitude de oscilação dessa onda, gente? 0,1 metro. 0,1, porque daqui até aqui. Então, é 0,10 metros. Agora, eu tenho uma informação importante também. Essa amplitude também corresponde à amplitude da mola, de oscilação da mola, porque é o quanto a mola sobe e desce. Então, eu também tenho a amplitude da mola de 0,10 metros. Continuando, qual é a outra informação? Ele está me dizendo aqui 0,75 metros. O que é isso, gente? Isso aqui é o lambda? Comprimento de onda. Esse é o comprimento de onda? Eu acho que não, porque ele tá depois até das cristas. Tinha que ser de uma crista até outra crista. Como que se mede um comprimento de onda, gente? A gente sempre mede assim, ó. O que define um comprimento de onda é quando a onda começa a realizar um movimento repetitivo. O que significa isso? Eu posso medir, ó, de uma crista até a outra crista. Por que isso? Ó? Porque a partir daqui ela não está descendo, a partir daqui ela começou a descer também. Então, eu posso medir de uma crista até outra crista. Assim como eu posso medir daqui, ó, a partir daqui a onda não começou a subir, e qual a próxima parte em que ela passa pelo zero e começa a subir? Aqui. Aqui até aqui. Ou, se eu quiser, eu posso medir de um vale até outro vale. Ou posso colocar qualquer ponto que eu queira aqui, ó. Daqui até aqui, ou de um ponto qualquer aqui até outro ponto correspondente lá, qualquer ponto que eu queira, tá? Mas é importante é isso, é visualizar que a onda tem que começar ela tem que fazer um movimento repetitivo. Então, olhando para essa figura, vamos ver. Desse ponto, desse ponto até esse ponto, ele me diz que mede 0,75. Eu tenho condições de olhar uma simetria nessa figura e perceber que aqui eu tenho um pico, aqui eu tenho um vale e um pico, mas eu consigo dividir essa figura em 3 partes. Ou seja, cada parte dessa vale 0, aliás, o total, as 3 partes, vale 0,75. Cada parte dessa vai valer 0,25. Então, significa que o meu comprimento de onda, que se eu for definir daqui até aqui, ou lá de cima até lá em cima, tanto faz, vai corresponder a 2 partes dessa, 0,5 metros. Beleza, gente? Então, o lambda desse cara aqui é 0,5 metros. Alguém tinha chegado nisso? Hein? Beleza, Arthur. Maravilha. Maravilha. Então, se concluiu isso. Então, notem que nós temos algumas informações aqui sobre velocidade, sobre comprimento de onda, mas vamos então agora, acho que são só essas informações que a gente consegue tirar. Por enquanto. Por enquanto. Ok? Bom, o que ele me pede na letra A? Ele pede a constante elástica da mola. Surgiu aí na discussão para a gente usar F igual a K vezes X. Só que a lei de Hooke, nós utilizamos ela numa situação, não que ela não possa ser usada numa situação dinâmica, sim, mas é muito mais complexo você fazer isso. Por quê? Porque a força é variável, porque o X é variável, porque tudo ali é variável. E eu não tenho aqui uma informação fundamental. Eu não tenho aqui a informação
de qual é o comprimento inicial da mola sem nada. Eu não tenho essa informação. Eu só tenho a informação de quanto ela está oscilando. Então, isso significa que isso aqui não pode ser usado. A lei de Hooke não pode ser usada aqui. E aí, como que eu teria que usar? É isso aí, Leandro. Acho K usando a fórmula do período. 2π raiz de M sobre K, né? Sou péssimo para decorar, né, gente? Vocês sabem disso. Isso. Vou fazer minha cola aqui. Então, como eu não confio em mim, M sobre K. Então, vamos lá olhar se eu tenho tudo aqui que me interessa. Eu quero o K. É esse cara aqui que eu quero. Eu tenho o M. 2π eu tenho. Quem que está me faltando? O período. Correto? Está me faltando o período. Como que eu faço para definir esse período de oscilação aqui? Eu acho que dá para dividir o. Eu penso que dá para dividir o 0,5, que é o comprimento de onda, pela velocidade horizontal do papel. Para encontrar esse cara, eu apelo para as informações da esteira, da minha onda que está na esteira ali. As informações dessa onda que está na esteira, eu tenho o lambda e eu tenho a velocidade. Nós sabemos que V igual a lambda vezes a frequência. Correto? Então, a frequência vai ser igual a V sobre lambda. Opa. Vou fazer lá, velocidade. Ah, por quê? Essa velocidade é a velocidade que a esteira está indo. Então, é efetivamente a velocidade da minha onda. Tá? Então, é 0,20 divididos, deixa eu arrumar isso aqui, que senão tem gente depois vai achar que é a amplitude. Por lambda, o meu lambda, nós já definimos 0,5. Quanto dá isso aqui, gente? Zero vírgula 20 divididos por meio? O microfone não quer abrir, 0,4. 0,4 Hz. Alguém fez uma pergunta aí? Pode usar lambda igual a V vezes o período? Bom, vamos ver. Ó, eu tenho esse resultado aqui. O que você está querendo fazer é isso aqui, ó. V igual a lambda vezes a frequência é 1 sobre o período, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Período é 1 sobre a frequência. Então, fica 1 sobre período. O período passa multiplicando, a velocidade passa dividindo. Então, na verdade, vai ficar T igual a lambda sobre V. Ok? E é o que nós vamos encontrar aqui, ó. 1 sobre F vai ser 1 sobre 0,4. Quanto dá isso, gente? 2,5 segundos. 2,5 segundos. Estamos confiando no Vitor aí. Vocês vão conferindo o que ele está falando, para ver se ele não está mentindo para a gente. Então, agora eu tenho o período disso. Se eu tenho o período disso, é só substituir lá e isolar o K. Então, para isolar o K, vai ficar a raiz de K para cima, igual a 2π, raiz de M, sobre T. O K vai ficar 4π ao quadrado sobre T. Opa, esse cara aqui, pô. T ao quadrado vezes M. Então, o K desse cara, 4 vezes 3,14 ao quadrado sobre T ao quadrado, que é 2,5 ao quadrado, vezes M, que é 2 quilogramas. Não se preocupem, eu já falei para vocês, né, que eu não esquento a cabeça em relação... Eu faço números... Coloco números aí de forma a ficar o mais simples de fazer conta possível na hora da prova. Aqui, 4 vezes 3,14 ao quadrado
divididos por 2,5 O ao professor, você colocou quadrado. raiz de π. 4 vezes 3,14 ao quadrado. Não, ele mostra assim mesmo. É isso aí. Vezes Ué? 2, divididos por Professor, mas 2. 3,14 ao quadrado é 9 alguma coisa, vezes 4 vai dar 36. 14, ele está dando book ao quadrado. Aí, ó. 11,56, tá certo? Isso, Ó. aqui vai aparecer Ah, não, mas eu pus 3,4, né? 3,14 ao quadrado. 9,85. Eu estava pondo 3,4. Vezes 4 vezes 2 divididos por 2,5 ao quadrado. Tá? 12,6. Confiram se é esse o resultado lá do livro. Sim, o gabarito tá aí. 0,6 Newton por metro. Então, eu É encontrei 12. o valor de K. Oi? É 12,6. Por que eu tô... Olha, professor, amanhã a prova vai ser... Ainda bem que eu não tenho que fazer prova amanhã, né? O Arthur perguntou aqui. Depende, Arthur, não necessariamente, tá? Muitas vezes ele simplesmente diz que é pi porque ele sabe que você vai colocar ali 3,14 ou 3,14 blá, 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 tá? Beleza? Então, ele já sabe. O que acontece é, por exemplo, dependendo da prova, né? Se não fornecer, eu coloco lá o valor de pi para vocês e eu peço para que vocês, a não ser que complique demais, né? A não ser que complique demais o meu sistema. Aí, o que ele pede na letra B? Escreva a equação que fornece a posição x do corpo em função de t. Bom, gente, o que ele significa dizer isso? Quando que eu faço isso? Vou fazer essa letra B aqui, ó. Eu vou pegar aquela função horária, x igual a cosseno de ômega t mais θ zero. Ok? Vou ver o que a Isabela está falando aqui, tá? Mas tipo, da tua discussão lá antes, mas estava certo o que nós fizemos ali, né? Não tá tudo certo não, Vitor. Não dá para ir arredondando. Se ele não diz o valor de pi, é aí que você tem que usar um valor mais completo, tá? A fórmula do livro está ao contrário, deixa eu ver. Lambda igual a V vezes T. Não, tá certo. Tá certo? Olha aqui, ó. Isso aqui ó, a primeira fórmula lá, que você colocou, lambda igual a V vezes T. O V está dividindo, passa multiplicando. Então, para isolar lambda igual a V vezes o período. A outra, que é T igual a 1 sobre F, né? Daí, quando ele vai fazer esse cara aqui, ó, essa aqui, que é a terceira equação que você está mostrando ali, lambda igual a V sobre F. É só isolar, ó lá, lambda, a frequência está multiplicando, passa dividindo, V sobre F. Beleza? Uhum. Tá bom, então. Ótimo, gente. Vamos perguntando. Não se acanhem, porque às vezes é um detalhezinho aí que fica e emperra vocês, tá, gente? Bom, aqui, ó, nós só vamos substituir. Nós temos a amplitude nós já vimos lá em cima que era quanto? 0,10, né? 10. Nós não temos o ômega, precisamos calcular o ômega. Ômega, se vocês procurarem no livro de vocês, vai aparecer 2π sobre T ou 2πf. Mesma coisa. Ok? Então, como nós temos um T igual a 2,5 ou um F igual a 0,4, então vai ficar 2
vezes 3,14. Vamos deixar o π aqui. Quando nós trabalhamos, principalmente no argumento aqui dos senos e cossenos, dá para deixar o π, ele não vai precisar calcular mesmo. Então, 2 vezes π vezes 0,4, que é a minha frequência. Então, vai dar 0,8 π. Deixamos lá, o quê? Radianos por segundo. Está tudo no Sistema Internacional lá? Tá. Teta zero. Quanto vale teta zero, gente? 0. Por quê? Difícil, né? Definir por quê, né? Por que eu digo isso? Que teta zero é igual a eu sei zero? por quê. É porque a fórmula de x ele tem o cosseno, né? O a cosseno de alguma coisa. E daí ele diz que quando o tempo é zero, o x tem valor máximo. Logo, o cosseno tem valor máximo, logo o cosseno é igual a 1 e o teta zero é igual a zero. Perfeito. Perfeito. É isso aqui que me define o valor de teta zero, tá? Olhando para dentro dessa função. Ô, Vitor, você está falando que você não sabe nada, que vai zerar, pelo amor de Deus, Vitor. Né? É Não, isso que vai me eu definir sei. aqui. Por quê? Porque o cosseno aqui dentro, ó, ele tem que ser o valor máximo quando o θ é zero. Né? Deixa eu até fazer aqui. Ó. O que ele disse lá? X máximo. Opa. Máximo. Quando t é zero. T igual a zero. Então, vejam bem, se t igual a zero, eu teria lá x igual a cosseno de zero mais θ zero. Correto? Bom, qual é o maior valor para o cosseno? É 1. Mais 1 menos 1. E isso acontece quando? Quando esse argumento aqui, ó, todo é zero. Correto? Então, para que esse argumento seja zero, só vai ser quando zero mais zero. Então, com essa informação aqui, eu chego que θ zero é igual a 0 graus. Professor, Ou zero, né? Que está irradiando, né? Oi. ali, por que o T igual a zero? T de tempo ou T de período? Esse T aqui, os dois são tempo, né? É tipo esse Mas tempo que está dentro do cosseno, do seno, das fórmulas de MHS. é de tempo. É É de tempo. Meu Deus, É então de por isso tempo que eu tô corrido. errando os exercícios. É de tempo corrido. Então, note o seguinte, prestem bem atenção. Vamos voltar lá para a cinemática, primeiro ano, você chegando em sala, todos animados, que acabaram de passar no petróleo, e veio uma professora bem fácil, que é a professora Gisele, e começa a falar de um conteúdo bem legal, que é cinemática. Correto? Ela falava para vocês na função horária de movimento. Ela dizia para vocês lá, x igual a x0 mais vt. X igual a x0 mais v0. T mais at ao quadrado sobre 2. Quem é esse tempo aqui? O que significa isso? Significa que qualquer valor de tempo que eu substituo aqui, eu vou ter um valor de posição. Beleza, gente? Isso está tranquilo, né? Vocês entenderam aquilo lá. Aqui é a mesma coisa. Esse cara aqui, x igual a cosseno de ômega t mais θ zero, esse t pequeno é o t do tempo. Significa o quê? Substituindo qualquer valor de tempo, qualquer, meio segundo, 0,1, 10 segundos, 1 milhão de segundos, eu vou saber em que posição que o meu móvel está. Ok? Aquele T maiúsculo que nós usamos para período, ele diz exatamente o tempo de uma oscilação apenas. Apenas uma oscilação. Beleza? Entenderam isso? Entendi, professor. Obrigada. Ótimo, perfeito. Perfeito. Então, vocês gostavam de cinemática, é isso?
A Isabela quase reprovou só para ficar mais um pouco. Professor, foi a única Bom. prova de física que eu consegui bem. Depois, meu Deus do céu, foi uma ladeira. Mas isso aí foi só para você não desistir do curso na primeira vez. Ah, é, foi um pouco. Então você faz o seguinte, vocês estão no óleo de pedra, não estão? Sim. Então vocês postem lá. Perguntem lá o seguinte, pessoal da turma de 2016, com quem que eles tiveram aula de física e como foi a primeira prova de física deles. Tá? Turma de 2016. Perguntem lá no óleo de pedra. Aí vocês vão ver como física é legal. Lucas, tem ondulatória sim lá no Halliday. Eu acho que é no 2. Podemos ver depois. Tá? Bom, continuando. Agora nós temos que resolver isso aqui, né? Agora nós vamos resolver. Nós já temos tudo que interessa. Então, a função horária de movimento, ou, como é que ele colocou lá? Escreva a equação que fornece a posição x do corpo em função do tempo. Eu vou reescrever aquela, essa aqui, x igual a, no lugar de a, 0,10, porque é a amplitude, vezes cosseno de ômega. Ômega, nós vimos aqui 0,8 pi. O tempo fica aqui, gente. O tempo fica aqui. Mais θ zero, que é zero. Bom, então eu vou melhorar isso aqui, né? Porque ficar colocando mais zero não tem sentido. X igual a 0,10 cosseno de 0,8 π vezes o tempo. Ô, professor, colocar número decimal nesse tipo de fórmula aí dá gatilho, sério mesmo? Como assim, da gatilho? Dá nó na cabeça? Não, professor, 4/5. Pra que deixar 0,8? Mó difícil fazer conta com 0,8. Ah, dá para deixar, dá para deixar. Assim, como dá para colocar o 0,1 ali, dá para colocar 10 na menos 1, dá para colocar 1 sobre 10, enfim. Beleza? Certo, gente? O que aconteceu, Isabela? Vocês ficaram sabendo já dessa P1 lá de 2016? Professor, mas daí vai ficar com o T ali mesmo? Sim, sim. Como quando você fazia lá na cinemática, eu vou pedir para a Gisele revisar a prova. Você dizia lá que a função horária de movimento daquele carro, ela era x igual a 3 mais 8t. Essa é a função. E o que você faz com essa função horária desse carro? Ah, se pergunto para você, se t é igual a 1, você vai lá, x igual. Para t igual a 1, você vai fazer x igual a 3 mais 8 vezes 1. Para t igual a 10, x igual a 3 mais 8 vezes 10. Correto? Você vai substituindo o valor do tempo. A mesma coisa aqui. X igual a 0,10 vezes cosseno de 0,8 π vezes, se o tempo for 1 segundo, 1. X igual a 0,10 vezes cosseno de 0,8 π vezes 2. E assim por diante. E aí você fica sabendo qual é a posição desse cara a cada momento. Ou fração de segundos, e aí por diante. Certo? Certo. Beleza. Isso é uma função, né? Vocês estudaram função. Em matemática já, a função é isso. Né? O certo, aqui ele falou em equação, mas o certo é dizer isso aqui é uma função. O que significa função? Essa grandeza x, ela se comporta, o comportamento dela é dado em função de outra grandeza, que é o tempo. Então, eu posso ir mudando o tempo, ela vai mudando também. Beleza?
Se validar o X, você consegue encontrar o tempo. É isso aí, Arthur. Exatamente, gente. Beleza? Só que é um pouquinho Essa mais aí. difícil, né? Daí, tirar o T do cosseno, mas Não, aqui não é impossível, mas já dá né? Um nozinho aqui. Mas vocês sabem, né? Daria. É só você pegar a função inversa, né? sim, sim. Beleza? Beleza? Olha na tabelinha lá, que isso aqui, esse é basicamente, isso aqui é um ângulo. Então, se você tem o valor de x, você vai ter x sobre 0,10. Se tem lá, o valor de x é 10. 10 vezes por 0,10. Isso aqui vai me dar 100. 100 vai ser igual a cosseno de 0,8 π vezes t. Correto? Então, o que eu faço? Vou lá, procuro na minha tabela. Ah, eu tenho esse valor lá, como que é? Aí eu vou achar. Mas 10 não vai dar, porque esse valor aqui vai ficar meio estranho, porque o cosseno nunca vai ser 100, né? O que eu ia falar para vocês? O Vitor acabou de... o Vitor não, quem que foi? O Arthur acabou de me entregar a questão 3 da prova, que era isso que eu ia pedir para vocês. Qual, professor? Beleza, gente, calma, não Professor, posso... Ah, eu queria fazer uma, assim, imaginar, né, hipoteticamente falando, se caísse na prova uma dedução, qual seria, tipo, o que a gente precisaria saber deduzir? deixa eu ver aqui o livro para poder dizer para você. O legal de física é isso, né, Vitor? Que pode cair tudo. As deduções que ele faz que vocês têm uma dedução na refração de ondas, né? Ele deduz a refração aqui. Que mais? A difração ele não chega a deduzir. Daí ele veio aqui já para as funções de onda, né? Nas funções de onda ele deduz, mostra a dedução. Função de onda é legal a dedução. É importante. Beleza? Como assim você não faz matemática, Arthur? Ô, gente, não é só por causa disso, é um conjunto. É um conjunto. Calma lá, aí vocês vão aprendendo. É uma questão de maturidade, vocês vão criando maturidade, vocês vão vendo, vocês vão pegando o jeito. E é exatamente isso. Faz exercício aqui, faz o experimento lá, faz a prova ali, toma bomba nenhum, vai bem no outro e vai indo e conseguir, tá? Beleza? Fica gelo aí, gente. Vamos com calma. Uma questão de maturidade. E vamos ser bem sincero, vamos falar algumas coisas assim, bem, acho que, sei lá, meu entendimento. Quem é o mais velho aqui da turma? 17 anos? Tem alguém com 16 anos aí? 17? Maurício 18, professor. Eu Quem? tenho 17. Quem que já fez 18 aí? Maurício, explanei. Opa! É Vazou, né? verdade, ele já é o responsável, um Janeiro eu cara faço sério. 19, professor. Aqui na minha Janeiro organização. também? Não, já dá para ver que ele é duplamente irresponsável. Primeiro nasceu em janeiro, segundo já é maior de idade. Isso aí, Falta pagar a Maurício. fatura só, professor. Senão me... Gente, vocês... O Maurício que tem 19 anos, vocês vão falar, mas ele pode às vezes estar falando assim, mas eu me atrasei, eu não sei o quê. A expectativa de vida de vocês é mais de 80. Vocês acabaram de passar aí, estão finalizando uma pandemia. Então, 1 aninho, 2 aninhos da vida de vocês, o que importa é vocês saírem bem, chegarem lá, não, terminei meu ensino médio, terminei bem e vou para a graduação, ou vou fazer qualquer outra coisa da vida, né? Mas vai vender a arte na praia, aquelas coisas, mas você fez bem. Então, relaxe, tá?
Remédio para não dormir, psicólogo também é importante. Vamos com calma. Psicólogo é importante. Psicólogo é importante, mas vocês precisam relaxar também, dormir de vez em quando. De vez em quando. Tá? Beleza? Vocês não conseguem enxergar assim? Hein, Amanda? Dessa forma? Vocês têm pressa? Hein? Não, gente, vai ser tranquilo. Vocês vão ver como vocês vão pegar o jeito da coisa. Vocês aguardam só um minutinho, pessoal, que eu vou... gente, os exercícios eu acho que eu parei eles, porque eu acho que hoje vocês não têm condições de fazer, porque eles são de um conteúdo que vocês não viram, vocês estão concentrados na prova. Então, eu vou abortar o exercício de hoje, coloco as questões misturadas junto semana que vem, e aí a gente inclui, tá bom? Então, vamos com calma. Beleza? É isso aí, não conseguiu ler, mas vamos lá, vamos discutir melhor. Qual que era a outra dúvida que alguém tinha aqui? O Lucas, eu experimento lá. Era só do Vitor? Ah, não. Era eu, aqui. professor. É verdade, é você. Foi o PT 23, né? E também tem o outro lá. Letra P. Ok. Essa eu vou querer a ajuda de vocês. Eu acho que essa aí vocês... Lá diz o seguinte, em um lago, o vento produz ondas periódicas cujo comprimento de onda é lambda igual a 10 metros. E que se propagam com velocidade d igual a 2 metros por segundo. Determine a frequência de oscilação de um barco, supondo que ele esteja ancorado no lago. Como que faz essa parte A? A Ana soube fazer, tranquilamente. É só colocar na fórmula os valores de lambda igual a 10 e v igual a 2. V igual a lambda vezes F. Ele quer a frequência. Frequência igual a velocidade sobre lambda. Velocidade é 2. Lambda é 10. Isso vai me dar uma frequência de 0,2 Hz. Tranquilo. Letra A, melzinho na chupeta. Eu teria vergonha de colocar na prova, porque vocês iam ficar bravos comigo se eu colocasse uma letra A como essa na prova. Correto? Eu não tenho coragem de ofender vocês, né? Realmente. Letra B. Esteja se movendo em sentido contrário ao de propagação das ondas, com velocidade de 8 metros por segundo. Então, as ondas se movimentam para lá e a frequência de oscilação do barco, o barco se movimenta para cá. Beleza. O que eu faço aqui, gente? Tipo assim, eu acho que pensar só nos números fica muito difícil. Então, o que eu fiz foi pensar no barco em si e nas ondas caminhando em direção contrária, né? Então, ele vai ir para cima e para baixo mais vezes se ele está indo em direção contrária. Então, a velocidade da onda, né? Para colocar na fórmula para calcular a frequência seria maior. Então, eu somei essas velocidades e daí coloquei na fórmula. Tá. A
adorei a sua análise. Vou fazer uma análise diferente para poder chegar nessa aí, tá? A ideia aqui é a seguinte, gente. Tá tendo essa discussão sobre... Resumindo, nós entendemos, compreendemos, eu acho que todo mundo que teve dúvida compreendeu que quando eu falo aqui em V igual a lambda vezes F, eu estou falando numa velocidade que seria efetiva, vamos assim dizer, tá? Que é a velocidade que o barco vê, né? Uma em relação à outra. Ou a velocidade relativa entre um e outro. E aí eu vou fazer de novo uma comparação lá com a cinemática, quando a minha amiga, a professora Gisele, conversou com vocês, e vocês viram relatividade entre movimentos. E aí, ela perguntava para vocês, o que acontece quando você está numa estrada e você está andando lá a uma determinada velocidade, por exemplo, 100 km por hora. Passa um carro ao seu lado com uma velocidade de 120 km por hora. Que velocidade que você vai enxergar esse outro carro? Em relação a você, qual é a velocidade desse outro carro? 220. Ele ultrapassa você, eu esqueci de dizer, né? Ele ultrapassa você. Vamos usar aí, se vocês dois estiverem indo na mesma direção e no mesmo sentido, eu faço um menos o outro. Então, a resultante, a minha velocidade relativa vai ser igual a 20 metros por segundo. Agora, se ele estiver vindo contra você, o que eu faço? Então, você está indo para lá e ele está vindo para cá. A velocidade relativa vai ser o quê? 220 metros por segundo. Então, o que eu concluo disso? O grande nó que dá na minha cabeça é que eu falo assim, mas professor, soma de vetores, eu faço isso aqui, ó. Não vou nem discutir os porquês, está lá para o princípio, lá do Beatriz Alvarenga, ele discute porquê. Como velocidade, com a velocidade eu faço diferente. Se os dois estão na mesma direção e mesmo sentido, eu subtraio. Se os dois então estão em direção e sentidos contrários, eu somo. Que é a ideia do carro. Eu vejo o carro vindo, ele passa por mim, vum, muito rápido. Ele está a 220 km por hora? Metros por segundo? Não, né? Quilômetros por hora a gente está falando aqui, né? Em relação a mim, ele está. Em relação a alguém que esteja no chão, não. Em relação ao motorista do carro, daquele carro, ele não está. Ele está parado. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que significa aqui é que quando eu olho esses dois, as duas velocidades, essa e essa, ele está indo em sentido contrário. Então, qual que vai ser a velocidade relativa aqui? 10 metros por segundo? 10, porque eu vou somar os 8 do barco mais os 2 da onda. Então, aqui vai dar 10 metros por segundo. Com isso, eu vou colocar lá que a minha frequência, que é o que eu quero, vai ser a minha velocidade relativa, divididos por lambda. Só um pouquinho, pessoal. Bom, voltando aqui, gente. Desculpa, eu estava resolvendo algumas coisas aqui. Então, a frequência V sobre lambda. Aqui vai dar, a velocidade vai ser os meus 10, divididos pelo meu lambda, que é 10 também.
Então, eu vou ter aqui 1 Hz. Beleza, gente? Alguns aí estão com problema. Eu vou desligar a câmera, então, tá, gente? Para ver se alivia o tráfego para todo mundo, tá? Então, vocês... Beleza? Então, entendeu essa, Ana? Meu Quem estava microfone com não está dúvida? funcionando direito. Mas eu ainda não entendi muito bem, não, professor. Você pode falar bem rapidinho mesmo o que que... Tá. Preste atenção no seguinte, ó. A tua dúvida é a mesma que eu percebi aí a hora que eu comecei a discutir o exercício, eu percebi aqui no chat. Soma ou subtrai? Você falou assim, mas por que eu não entendi? Por que não subtrai as velocidades, já que elas estão em sentidos opostos? Quando essa discussão dos porquês, ele até descreve lá no início do Beatriz Alvarenga, lá no volume 1, tá? Mas eu vou lembrar vocês sobre o que acontece quando você vê um carro em movimento. Se o carro vem, se você está andando lado a lado com esse carro, na mesma velocidade que esse carro, não interessa em que velocidade vocês estejam. Por exemplo, vocês dois andando a 100 km por hora. Você vai ver o motorista do carro do lado como se ele tivesse parado. Em relação a você, ele está parado. Porque é o meu referencial. Ok? Agora, se ele vier em direção oposta, vocês se cruzarem opostamente, você vai num sentido, ele vai no outro, você um vai passar pelo outro somando a sua velocidade, apesar dos vetores estarem invertidos. Entendi. Então é a questão da velocidade relativa. Exatamente, é a velocidade relativa. Porque é o que acontece com a onda. E aí tem a ver o que o Vitor, que está dizendo que física é tolerável, e, portanto, ele já está reprovado em física 3 e física 5. Bom, o que o Vitor falou, qual foi a ideia que ele teve? Bom, eu estou na água, subi no barquinho. Se eu começo a andar contra a onda, eu vou já alcançando a próxima, já alcançando a próxima, já alcançando a próxima. O que significa dizer isso? O meu barquinho vai começar a oscilar mais rápido. Portanto, a frequência de oscilação vai aumentar. Ok? Entendi, agora, professor. Obrigada. Entendeu? Beleza? Essa é a ideia. Alguém mais ficou com dúvida nisso? Beleza, beleza. Ana, você me falou que você teve mais uma dúvida. Eu estou vendo aqui que tem uma mensagem que aparece para mim aqui. Não foi possível recuperar sua mensagem. Tente novamente. Foi um áudio que eu mandei do... Não, esse áudio não chegou para mim. E eu não estou conseguindo recuperar. Vixe. Deu erro no meio do caminho. Então foi isso que eu perdi. Você lembra ainda? Lembro, sim. Peraí. Deixa eu ver se eu ligo o áudio, que daí é melhor. Senão agora eu não vou saber explicar direito. Estranho não ter chegado. Para mim tá falando que veio. Para mim aqui aparece como é um erro. Ela chegou truncada, aparece a mensagem. Não foi possível recuperar sua mensagem, tente novamente. E eu tento ali e não dá nada. Tá congelado o negócio ali. Tá, deixa eu ligar, vou ver se você consegue. Tem áudio sim, Lucas, no celular, no aplicativo do celular tem. Eles ainda não atualizaram isso aqui, né? Não colocaram ainda áudio no computador. Dá para escutar, professor? Eu fiquei com um pouco de dificuldade. Não dificuldade, mas... Tá dando para escutar? Muito pouquinho. Ixi. Você não sabe explicar? Eu não lembro muito bem agora. Deixa eu ver. Eu também fiquei um tempão, Lucas, sem saber que tinha isso. Daí eu vi o pessoal mandando áudio, mas que caramba, que eu não consigo mandar áudio, procurava.
Daí alguém me falou, não, é só no celular. Eu falei, que droga. Mas esse daí Eu é não o uso. problemas e testes que a Laís fez. Eu acho que é o 17, se não me engano. Vai lá, a Laís vai nos ajudar, então. Laís, foi 17? Oi, professor, boa tarde. Professor, agora escuta melhor? Tá melhor. Tá, eu tô botando o celular. Eu tô fazendo uns problemas e testes e eu fiquei com um pouco de dificuldade, não dificuldade, mas me gerou uma confusão a letra B da questão 17. Eu falei com a Laís, que foi ela que fez esse exercício, e daí ela me mandou o vídeo e falou que ela usou a questão da energia, né, o exercício inteiro. Eu fui por um caminho diferente, cheguei na mesma resposta, né? Mas a primeira tentativa não. Então, assim, a letra A tá tudo ok, consegui chegar lá em 12 centímetros. Mas na letra B, ele pede a velocidade máxima, e o que eu fiz? Eu fui direto para a fórmula da velocidade, que seria menos WA seno de WT mais a fase inicial, que é 0. E daí, o W seria a raiz de K sobre M, né? E daí eu calculei, substituindo isso aí, a gente já tinha o valor da amplitude, e daí você chega num valor de velocidade que é igual a 0. Por quê? Porque o seno vai zerar. Como a fase inicial é 0 e o seno é de WT, sendo W a raiz de K sobre M e vezes o T, que é o período, vai ser 2π vezes raiz de M sobre K, daí vai anular esses dois aí e vai ficar seno de 2π. Ou seja, vai zerar a velocidade, né? O que eu percebi que estava errado, né? Mas se tivesse dado diferente, eu teria errado a questão. Eu não teria percebido o erro. Tipo, se tivesse dado um valor de velocidade de 3, 4, 5. É tipo isso aí, professor. Foi bem. Então vamos lá. O que é o pessoal? Todo mundo aqui usou conservação de energia. Por que você usa conservação de energia? Porque ele já te dá aqui a energia total do sistema. Pois professor, Então, na verdade. Pode falar. É que, na verdade, eu tinha ido direto para a fórmula da velocidade, porque ele estava pedindo a velocidade máxima. Uhum. Mas daí eu lembrei, velocidade máxima, aceleração igual a 0. Daí eu peguei a fórmula da aceleração, igualei a 0. E daí ali eu achei o valor do cosseno do WT. E daí eu peguei, como o cosseno do WT era igual a 0, então o seno ou era 1 ou menos 1. Aí deu certo. Uhum. Tá, o que você faz? O que você tem que fazer análise para. Eu sempre coloco formulário, tá, gente? Eu sou bem. Bom, vocês viram por quê, né? Eu tenho dificuldades aí com fórmulas. Bom, gente, tentando ir para esse caminho, velocidade igual a menos ômega A seno de ômega T mais θ zero, tá certo? Se eu tiver errado, vocês me falam, tá? O que eu tenho que encontrar aqui? Tudo bem, eu encontro ômega, nem sei se dá para encontrar o ômega, dá, porque eu tenho o K, aqui eu tenho a massa, eu tiro o T, encontro o ômega, beleza? Encontrou o ômega, porque o ômega é igual a 2π sobre T, e o T você tira por 2π raiz de M sobre K, é o sistema massa-mole. Aham, beleza? É verdade, Lucas. Vestibular não é tão difícil quanto a prova do CEPT. É verdade. Uhum. Normalmente os vestibulares da Federal têm sido muito fáceis. A parte de física, pelo menos, né? Agora, então você chegou aqui no ômega. Então você consegue substituir esse ômega, Quero ver, para calcular a amplitude, você vai calcular aqui, do movimento você já calculou na letra A.
Já calculou a amplitude, então você tem tudo aqui. Agora, a grande questão nessa história é você saber exatamente quando que acontece a velocidade máxima do bloco. Velocidade máxima do bloco vai ter que acontecer. Ele só quer saber o valor da velocidade máxima do bloco. Ela vai ter que acontecer quando esse cara aqui ele oscila de -1 a +1. Então, fora esses extremos, eu sempre tenho um valor menor. Então, significa que a velocidade máxima vai ser menos, ou vamos colocar o módulo, porque eu vou esquecer aqui o sinal de menos, porque a velocidade máxima para mim vai acontecer em 2 momentos. Tá? Eu vou considerar só o módulo da velocidade máxima. Vai ser o quê? Ômega vezes A. Por quê? Porque esse cara tem que ser 1. Só para ver se nós estamos certos, gente. V máximo igual. Quanto vale ômega? Quanto deu o resultado de ômega aí? Quem fez? CRI. É 180 dividido por 50. 180 dividido por 50? Isso. Ômega? É isso? A raiz, né? Raiz. Ômega é 4/2π sobre... Não, a massa está em gramas. Não. Isso. Então, aqui, ó. Ômega vai ser igual a 2π sobre T, que é 2π raiz de M sobre K. Então, ômega igual a 4/2π com 2π. Esse aqui passa invertido, raiz de K sobre M. Ok? K, raiz de 50 sobre 0,180, que está em gramas aqui. Tá muito ruim aí, Vitor. Pega a gravação depois, tá? 50 divididos por 0,18 igual a raiz quadrada disso, 16,6. 6 radianos por segundo. Então, vai ficar 16,6 vezes a amplitude. Quanto que era a amplitude? Quanto que deu a letra A, gente? Quem fez? Quem fez, gente? Quanto deu a letra A? Calma aí. Deu 12 centímetros. É, isso aí. 12 centímetros, 0,12. Então, 16,6 vezes 0,12. Igual. 1,992, o arredondamento aqui do 16 dá 2. Isso. 2 metros por segundo. É isso o gabarito? Isso. Mas mal complicado, do outro jeito é muito mais fácil. Não, mas vocês entenderam que são 2 caminhos aí, né? Que eu posso seguir. Na hora eu esqueço essa questão da conservação da energia. Eu, pessoalmente, iria pela conservação da energia. Olhando isso. Por que conservação da energia? Porque quando a velocidade é máxima, a energia potencial é 0. Tá? A energia potencial é 0. Então, se a energia potencial é 0, eu calculo a velocidade dele. A energia cinética vai ser igual à energia mecânica. Tá? Professor, esse é o caminho. Foi mal. Oi. Não, foi mal. Não, é só para completar o raciocínio. O outro caminho é esse que a Ana escolheu. É olhar a fórmula da função lá. E a fórmula da função é essa. Agora, quando eu tenho velocidade máxima, esse cara aqui é que me define quando a velocidade máxima, porque esses dois são constantes. Ômega é constante, A é constante. Quem varia é isso aqui. E o maior valor disso aqui é 1. Ponto. Só defino isso. Ele não perguntou quando. Ele não perguntou quando isso acontece. Ele não perguntou qual é o tempo. Ok?
Isso ele não perguntou. Beleza? Entendeu? Pode falar, Ana. Entendi, professor. Mas assim, eu não tentaria pensar por conservação de energia se eu estivesse sozinha. Não sei por quê, né? Mas eu não ia pensar assim. Mas está errado eu pensar na questão da aceleração nula? Não. Não. A aceleração é máxima nos extremos. Nesse ponto ela é nula. Você quer fazer? Como que é da aceleração? Mas daí você vai chegar no valor da aceleração, né? Não, Não, você não daí vai tipo, encontrar a velocidade. eu coloco a aceleração igual a zero, porque a gente já sabe que ali a velocidade é máxima, então a aceleração é zero. E daí você acha o cosseno do ângulo, e achando o cosseno você acha o próprio ângulo, né? Nossa, mas aí você complicou demais a sua vida. Aí é demais, demais, demais. Porque daí você vai ter que saber quanto que é o ângulo aqui, daí você vai substituir. Nossa, Mas é que é um tá? ângulo notável. Mó rolê. Tá. Mas já estressa mais. Alguém pediu aqui, o Arthur pediu para resolver por conservação de energia, gente. Olha lá, no A, então o que ele está dizendo lá no A? Vamos fazer os dois aqui, ó. No A, ele pede a amplitude do movimento harmônico. Então, eu tenho um sistema massa-mola, a minha mola na amplitude, quando eu tenho a amplitude de movimento, significa que a mola está comprimida ao máximo ou esticada ao máximo. Então, nesse momento, a energia mecânica do meu sistema, que é energia cinética mais energia potencial, nesse momento ele tem apenas energia potencial, a energia cinética é zero. Ela esticou o máximo possível, para e volta. E isso aqui vale, que ele falou lá, quanto? 0,36 joules. Ok? Bom, tudo bem. E agora como que eu faço para calcular a energia potencial elástica? Foi falado para vocês, energia potencial elástica é meio de kx ao quadrado. Se eu estou trabalhando numa situação máxima, que é essa aqui, ó, que ela está igual a energia mecânica, esse x aqui eu substituo pela amplitude. Então, agora sim, e isso aqui vale 0,36. Então, é só isolar a ao quadrado igual a 2 vezes 0,36 divididos por k, a igual a raiz quadrada de 2 vezes 0,36 divididos por k, que vale 50. Dois vezes 0,36 divididos por 50 igual a raiz quadrada 0,12. 0,12 o quê? Metros, que são os 12 centímetros que vocês me falaram lá. Então, essa é a primeira parte. Agora, na letra B, ele pede a velocidade máxima do bloco A e ele pergunta onde ela ocorre. É bom, onde ela ocorre a gente já sabe, né? Velocidade máxima dele ocorre quando x é igual a zero. A velocidade máxima dele acontece, olhando por conservação de energia, quando ele tem velocidade máxima, essa mesma igualdade que eu tenho aqui, ó, energia potencial mecânica, que é igual a energia cinética mais, aliás, energia mecânica do sistema, mais energia potencial, quando a velocidade é máxima, a energia potencial elástica é zero. Então, fica isso, e isso vai dar 0,36 joules. E aí, qual que é a fórmula da energia cinética? Não muda. Meio de mv ao quadrado. Lembrando que agora essa velocidade é a velocidade máxima dele. Correto? Então, agora é só colocar v ao quadrado máximo igual a 2 vezes a energia cinética divididos por m. Então, vamos tirar a raiz dos dois lados. Raiz quadrada disso aqui.
substituindo 2 vezes a energia cinética, nós já vimos que ela é igual à energia mecânica, de 0,36, divididos pela massa, que é 0,18, né? Isso. V máximo. Espero que dê o mesmo resultado, senão vai ser uma vergonha. A física fica desmoralizada. Divididos por 0,18, igual, puxa a calculadora, raiz quadrada, 2 metros por segundo. Chegamos no mesmo resultado. Beleza? Então, eu vou por aqui. Mas note que a análise aqui também não é complicada, ó, porque isso aqui eu fiz para encontrar os valores, eu não tinha. Eu tive que encontrar o ômega. Beleza? Mas a análise é simples. A velocidade é essa fórmula. Opa, essa fórmula eu tenho aqui que encontrar essas grandezas eu não preciso saber. Isso aqui é 1. Então, na verdade, a velocidade máxima é ômega vezes A. Então, se você já tem um ômega, fica mais fácil. Né? É importante saber esse caminho também. Né? Beleza, gente? Fácil? Difícil? Beleza. Pessoal, relaxem, fiquem calmos. Eu vou fazer eu vou agora, nós vamos parar, porque daí eu já estou indo lá para o CEPT, que eu tenho que imprimir as provas de vocês. As provas já estão prontas, estão fáceis, eu acho. Foi essa a intenção, fazer uma prova bem tranquila, que explorasse o conhecimento de vocês. Então, não fiquem nervosos. E, ó, Ana, já vou dar a grande... Se vocês me falarem assim, professor, tem uma dica da prova? Tem uma dica posso dar para a prova? Não compliquem na resolução. Tudo que eu coloquei lá foi para tornar a resolução simples. Tá? Então, não compliquem. Olhem, não começou a complicar, vocês desconfiem. Estou no caminho errado. Beleza? Professor, eu só fiquei com uma pequena dúvida aí nesse exercício. Aonde, tipo, como que eu poderia representar essa amplitude do pêndulo? Tipo, onde que eu meço esses 12 centímetros? Esse pêndulo não é desse exercício, né? Esse aqui é do 18. Ah, tá. Tá, mas tipo, um pêndulo qualquer, sei lá. Como que eu meço a amplitude dele? Ah, tá. Um pêndulo qualquer. Vamos pegar uma figurinha bonitinha, porque eu desenho mal. Pêndulo simples. Quero ver. Aqui, vamos pegar esse cara aqui. Aqui, tá bem bonitinho. Tá, aqui. Então, quando nós usamos na nossa equação lá a amplitude, nós pegamos aquele lá, o comprimento, é esse comprimento desse arco aqui, ó. Ok? Existe também... Para mim, eu não sei o que você está mostrando. Oi? Ah, Travou para mim. não está aparecendo aí para você? Travou? Então, agora apareceu. O pêndulo... Apareceu? Beleza. Então, eu tenho aqui o meu pêndulo e a amplitude é o comprimento desse arco aqui, ó. Existem algumas análises que mostram a amplitude angular, aqui um θ, um alfa. Existem algumas análises, inclusive se a gente faz no laboratório, a gente vai por aqui, tá? Mas se não, a gente faz essa amplitude aqui. O que é possível também é que você tenha uma... E aí vem a comparação, dá para fazer a comparação com um movimento massa-mola, é que você tem aqui uma projeção. Imagine que você projeta a posição da bola aqui, ó. O pêndulo você projeta aqui. Ele vai ficar oscilando
indo e vindo. Notem que daí ele tem um comportamento similar ao sistema massa-mola. Inclusive, tem um exercício desse aí que ele pede, né? Qual é o comprimento do pêndulo para que ele tenha, ou é o cada mola, uma coisa assim. Desde que os dois tenham o mesmo período. O que seria isso equivalente? Seria equivalente a você ter aqui uma sombra e o pêndulo oscilando aqui, mostrando a sombra, que é a posição no chão. Tá? Certo, Então, mas também é possível fazer. a amplitude do pêndulo seria maior do que a amplitude dele representado no MHS ali No chão? no chão? Ah, sim, seria maior. Aham. Sim, porque o arco, aqui o comprimento do arco é maior, né? Sim. Ele é Beleza. ligeiramente maior. Por que ele é ligeiramente maior, Vitor? Ele fala ali para vocês, ele descreve quando ele deduz essas funções de posição, daí depois, por consequência, velocidade e aceleração. Nós, para chegar naquele valor, nessa função lá, x igual a cosseno de ômega t mais θ zero, para chegar nessa função aqui, ele faz, por incrível que pareça, uma simplificação. Que é o que é essa simplificação? Usar o pêndulo para ângulos que sejam menores, deixa eu marcar direitinho aqui, para ângulos que sejam menores do que 5 graus. Daí, por que isso, gente? Porque Professor, lá chega um momento que ele mostra... Oi? não é 10? 10 que ele usa no livro de vocês? Eu sempre escutei Ele é 10. abusado. Ele é abusado. 10 graus. Tá, ele é abusado. Por que isso? Porque daí eu posso dizer que o meu tangente de θ é igual a θ. Tá? Então, aí eu consigo resolver algumas coisas ali. Tá? Então, 5 graus, 10 graus já é abusado, assim. Tá? Aí ele tem um comportamento mais simples. Então, quando eu tenho um ângulo muito pequeno, a diferença entre esse arco aqui e esse comprimento aqui é muito pequeno. Tá? Mas é uma aproximação. Ok? Poderia calcular a amplitude do arco sem projetar, usando o comprimento da circunferência, tipo, sim, se você tem um ângulo. Se você tem um ângulo, você pega o valor do arco aqui, né? Porque, basicamente, imagina que você tenha 22 graus. Estou chutando, 22 graus. Para você saber a quanto corresponde isso aqui, ó, uma volta completa, nós temos 360 graus, que é 2π, né? E nós temos 2 vezes π vezes o raio. Então, se você tiver aqui, 22 graus, estou pegando um valor bem maluco aí, né? 22 graus, ou já que nós estamos falando em ângulos pequenos, vamos pegar aqui para 7 graus. Você vai saber quanto isso corresponde percentual da volta, né? Qual que é o percentual, ou qual é a fração da volta que isso corresponde. E você vai saber também, aplicando aqui, sabendo o raio, você vai ter todas essas informações aqui. Beleza? Você vai ter proporcional o comprimento aqui. Me deu sono agora, gente. O raio seria o mesmo valor de L, né? Sim. Sim. Tá? Tranquilo, gente? Pessoal, vamos almoçar, vamos descansar, que amanhã nós temos uma provinha bem legal para fazer às 10.